Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, verso de 20 a 26. Marcos, capítulo 11, verso de 20 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto oração pedirdes, credes que recebeis, isso será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Nós temos desenvolvido o livro de Marcos, né? E demos uma parada, que entramos de férias, mas os nossos irmãos presbíteros, eles continuaram a fazer a exposição do Evangelho, e nós voltamos aqui dos outros Evangelhos, né, Mateus e João, mas hoje estaremos voltando a essa sequência do livro de Marcos, e nós vamos falar sobre esses versos que nós acabamos de ler. Logo no verso 20 ele diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara. A gente precisa entender aqui o contexto, né? Estamos aqui na manhã de terça-feira da semana da Páscoa, e nessa manhã eles voltaram bem cedo da cidade, e a gente percebe que a situação que se desenvolve aqui, ela está relacionada lá ao verso 12, do 12 ao 14 do mesmo capítulo, que fala da figueira sem fruto. E é interessante que isso é algo que a gente vê muito em Cristo, não só em Cristo, mas principalmente nele, na sua perspectiva de ensino. Ele via uma determinada coisa, uma determinada falha, ou aquilo que nós deveríamos, como seus discípulos, produzir, e ele atacava ali. Ele via um erro, via alguma possibilidade de ensino, ele ia, e ali naquele momento ele ia trabalhar aquela questão que estava sendo envolvida naquela situação. É o que acontece aqui. Jesus percebe uma falha ou uma falta de entendimento, como a gente diz, está observando aqui, uma falta de fé, e ele começa a trabalhar aquela questão ali. E o que nós podemos perceber aqui, que foi aquilo que levou a Jesus proferir essas palavras, foi a surpresa dos discípulos ao perceberem que num período tão pequeno, curto de tempo, provavelmente 24 horas, do momento em que o Senhor Jesus amaldiçoa a figueira e que ela aparece completamente seca. E foi isso que chamou a atenção daqueles discípulos. Eles ficaram impressionados com a rapidez daquilo que aconteceu. Na realidade, né, a grande questão aqui para os discípulos é que eles não entenderam como foi possível ter acontecido uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Aquela figueira. Lá no verso 13, diz assim: E vendo de longe uma figueira com folhas, então era uma figueira vistosa, era bonita. E quando Jesus a contempla com muitas folhas, ele pensa da seguinte forma: ali deve haver frutos. E no outro dia, depois que o Senhor Jesus amaldiçoa, que diz lá no verso 14: Nunca jamais coma alguém de ti. No outro dia, aquela figueira, verso 20, está seca.
desde a raiz. E os discípulos se impressionaram. Como isso é possível? Como isso pode ter acontecido? Na realidade, o que nós estamos vendo aqui é que essa surpresa dos discípulos, essa falta de entendimento, dessa mudança tão radical e tão rápida, na realidade demonstrava a falta de fé, nas palavras de Jesus. Eu gostaria de falar sobre essa questão aqui, porque isso está relacionado diretamente à oração. Nós vamos perceber isso. Que fé é essa aqui que está sendo apresentada aqui? Provavelmente não é aquela fé justificadora, aquela fé necessária à salvação. É uma fé que provém dela, isso aí com certeza. Mas que fé é essa? Essa fé representa uma confiança geral no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na boa vontade de Deus para conosco, para com os homens. E o objeto dessa fé são as promessas de Deus, a palavra de Deus, é o caráter de Deus manifesto em Cristo, é aquilo que Ele apresenta na sua palavra. Ao contrário da fé justificadora, o objeto dessa fé é a expiação do pecado, é o sacrifício na cruz de Cristo, a obra de Cristo na cruz. Essa fé é uma confiança, é uma fé que depende e parte e é consequência da fé salvadora, provém dela, mas é uma fé que lança, na realidade, o nosso coração naquilo que o Senhor faz, fala e apresenta de si mesmo, que Ele exige de nós também. J.C. Ryle, ele diz o seguinte a respeito dessa fé, que eu gostaria de reproduzir o que ele diz. Ele diz assim: a confiança no poder e na vontade de Deus para ajudar cada crente em Cristo, e a confiança na veracidade de cada palavra proferida por Deus, é o grande sucesso, é o segredo do sucesso, da prosperidade em nossa carreira cristã. E é essa fé que está sendo apresentada aqui. Essa fé é uma fé que se lança, que confia nas palavras, naquilo que o Senhor diz, nas promessas de Deus, naquilo que a palavra de Deus fala, que se lança sobre ela. William Hendricks, ele vai dizer que essa fé e as expressões que ele usa para apresentá-la são poéticas. É a janela da alma, através da qual o amor de Deus penetra abundantemente nos nossos corações. É a mão aberta pela qual o ser humano aproxima-se de Deus, que é o doador da vida. É o engate que liga o trem humano ao motor divino. É o tronco da árvore da salvação, cuja raiz é a graça e cujos frutos são as obras. Às vezes nós olhamos alguns textos da Escritura e nós não entendemos, às vezes, a profundidade. Por que Jesus está falando isso? Por que Ele está indo por esse caminho? Aqui poderia ser um desses textos. É porque o Senhor viu que com a atitude, com o comportamento, ou melhor, com a surpresa daqueles irmãos, daqueles discípulos seus, Ele estava percebendo a falta de fé, de confiança, de certeza nas palavras do Senhor. E isso é extremamente significativo. Eu já preguei sobre Atos capítulo 2 várias vezes, e é interessante que cada vez que você prega, que você estuda o texto, ele fala sobre fé e obras, você começa a ver o texto de forma diferente. E a última vez que eu preguei sobre esse texto, não foi aqui, foi numa outra igreja, eu fiz uma relação direta entre Hebreus capítulo 11 e Atos capítulo 2. Atos não, Tiago, que fala sobre fé e obras. E é interessante porque eu sempre tinha falado sobre essas coisas, mas parece que a minha mente abriu de uma forma assim completamente
diferente e clareou essas ideias. Por quê? Porque na realidade, e é isso aqui que nós vamos perceber, que na realidade a fé que nós temos, ela vai gerar os nossos comportamentos. A maneira como nós confiamos em Deus, a maneira como nós vemos e lançamos a nossa confiança, o nosso coração em Deus, vai nortear completamente a nossa vida. E é essa fé que Cristo nos chama a ter. E eu poderia dar vários exemplos, eu vou dar exemplo de uma fé que vai gerar comportamentos, que vai gerar mudança de vida, mudanças de hábitos. E a maneira de nós vermos o mundo e as coisas de forma completamente diferente é essa fé que vai nortear as nossas ações. É ela que vai dirigir a nossa vida. É essa fé que nós estamos falando aqui, que o Senhor Jesus nos chama a ter. Porque foi essa fé que foi o meio de justificação de Abraão. Nós vamos percorrer alguns textos. Abram aí Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 6. Olha o que diz. Deus anima Abraão, ele promete um filho. Verso 4, ele diz assim: isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhes disse: será assim a tua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. O que nós vemos a partir da vida de Abraão, a partir daqui, é que todos os passos que ele dá é em função da promessa e da certeza que ele tem com relação àquilo que Deus disse a ele. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Abraão creu contra a esperança, porque o seu corpo já era amortecido, e Deus disse que dele sairia uma descendência. E toda a atitude de Abraão, a partir daí, é moldar a sua vida e dirigi-la conforme a promessa de Deus. É essa fé que o Senhor está exigindo de nós. A fé que representa o imã que levou Moisés para longe dos prazeres de Egito, para que pudesse compartilhar a sorte do povo aflito de Deus. Abram aí Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que fez Moisés sair daquela situação, de uma situação privilegiada, e se colocar numa situação de opressão? O que fez ele escolher isso? A sua fé. Porque ele considerou a vergonha, o opróbrio de Cristo, o sofrimento, por causa do Evangelho, como uma riqueza maior do que as riquezas que o mundo poderia oferecer. E eu poderia citar vários nomes, como por exemplo o povo de Deus lá em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Esse texto é interessante, porque ele vai mostrar, de certa forma, dois comportamentos. 6:20.
capítulo 6 fala sobre a destruição de Jericó. E o 6:20 diz assim: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Percebam que esse comportamento aqui é completamente diferente, né, do capítulo 6, é completamente diferente do comportamento do povo quando ele chega ali às portas, podemos dizer assim, de Jericó, com Moisés. Que ele manda aqueles 12 espias, e 10 deles não tiveram o quê? Fé. Mas fé em quê? Em algo vazio? Não, fé naquilo que Deus havia dito. Tanto que os outros dois, Caleb, indignado, se levanta e diz: o Senhor nos conduziu até aqui, esses homens são grandes, mas diante de Deus eles não são nada, nós vamos destruí-los. Mas por que ele disse isso? Porque ele tinha fé naquele que fez todas as coisas, e naquele que disse: vai e subjuga. E a gente está vendo aqui um quadro completamente diferente. Eles são guerreiros, são homens de guerra, e eles sabiam muito bem, humanamente falando, que não se vencia uma guerra sem homens. Naquele tempo, quanto maior o número de soldados e mais fortes eles forem, mais fácil será a vitória. Mas não era assim com o povo de Deus. Um povo que era preparado para a guerra, um povo guerreiro, mas que tinha o Senhor dos Exércitos sobre eles. E nesse momento, ele manda, grita e toca a trombeta. Ridículo. Olhando humanamente falando, olhando pelo lado humano, é ridículo um monte de guerreiro gritando, tocando a trombeta nem tanto, porque era o toque de combate, né? A trombeta dizia se eles iriam avançar, se eles ficariam, ou avisava do inimigo da presença deles. Era um toque de guerra. Mas foi dessa forma que Deus acabou com as muralhas de Jericó. E essa foi a atitude do povo. Eles não questionaram, eles não disseram nada. Eles tiveram que passar 40 anos no deserto para aprender que era o Senhor que estava conduzindo todas as coisas, e eles deveriam fazer aquilo que Deus estava dizendo. Tá? É essa fé que Cristo nos chama a ter, que moveu o coração e as ações daqueles amigos de Daniel a não se dobrarem diante da idolatria que eles foram forçados a exercer. E as suas palavras são extremamente significativas, porque representava a fé, o conhecimento que eles tinham de Deus. E por isso eles agiram dessa forma. Abram aí Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Daniel capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus, assim: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A fé deles, aquilo que eles conheciam de Deus, e o conhecimento de Deus a respeito da maneira como Deus agia, era tão profundo. Por quê? Porque eles que viviam naquele tempo, e que tempo era aquele? Tempo em que Deus se manifestava de forma miraculosa.
tempo em que determinados homens faziam determinadas coisas pelo poder de Deus, que homens hoje não fazem. Por quê? Porque o objetivo de Deus era afirmar e apresentar a sua palavra como palavra de Deus. Mesmo dentro desse contexto, um contexto em que eles viram já a ação de Deus por meio de Daniel, e não só por meio de Daniel, mas de todos os profetas que vieram antes dele, porque eles eram o povo de Deus, eles eram judeus. E olha o que ele diz: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Se não o quê? Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo que não serviremos aos seus deuses. A atitude e a ação desses homens tinha, na realidade, a sua explicação naquilo que eles criam e no Deus que eles lançavam a sua confiança. E é isso que nós precisamos entender aqui. Foi isso que Jesus viu. Foi isso que Jesus percebeu. A falta de fé dos discípulos. E sabe o que significa uma falta de fé nos discípulos? Uma falta de confiança em Deus, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Significa uma vida completamente distorcida, fraca e derrotada espiritualmente. O que é uma vida distorcida, fraca e derrotada espiritualmente? É uma pessoa que não consegue emprego, que chega sempre por último, ou coisas desse gênero? Não. Uma vida fraca, derrotada, espiritualmente falando, é uma vida que não santifica o nome de Deus. É uma vida que não apresenta a glória de Deus através das nossas ações e a imagem de Cristo em nós. É uma vida que não se lança na palavra e deixa que o Senhor edifique o seu lar. Permita que a palavra de Deus encha as nossas vidas, o nosso pensamento, e sejamos guiados nas mínimas coisas por ela. Isso é uma vida fraca, derrotada. É uma profissão de fé vazia. Se a gente olhar lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber que as ações daquelas pessoas representavam a fé que tinham. Ou seja, pela confiança, pela esperança, pela certeza do amor de Deus, da graça de Deus, do que Deus exige de nós, entendendo o que era melhor para as suas vidas, eles fizeram o que fizeram. Por isso Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por isso aqueles judeus rodearam 7 vezes a muralha, e provavelmente o povo devia estar olhando assim: o que está acontecendo? Esse pessoal é maluco? Se eles não tivessem já com medo, porque parece que a fé deles era maior do que a fé do próprio povo 40 anos antes, porque eles estavam temendo o povo por causa dos feitos de Deus. É por causa dessa fé que alguns preferem ser torturados ao negar o nome de Deus. Simplesmente dizer assim: não sou cristão, não, eu nego Jesus. Uma palavrinha simples, não dói nem nada. Depois ele vira as costas dele e volta a fazer a mesma coisa. Pessoas preferiram morrer, serem torturados, serem considerados como pessoas à margem da sociedade, andaram peregrinos, foram necessitados, afligidos, maltratados, quando essas coisas representavam a piedade e a santidade ao Senhor por causa da perseguição ao Evangelho. Eles preferiam essas coisas porque confiavam no Senhor, porque tinham o seu coração no Senhor, porque confiavam nas palavras do Senhor. Muitos na história da igreja se recusaram a serem ricos
por causa do reino de Deus. E até perderam seus empregos, como nós vimos lá naquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Porque não negaram a Cristo. E por que eles fizeram isso? Porque entendiam que viver de outro modo, de modo diferente desse, da palavra de Deus, das palavras do Senhor, da vontade de Deus, era profanar esse nome, profanar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles criam nas palavras do Senhor e nas suas promessas. E esse é o grande problema aqui, que vai gerar, o que vai redundar na nossa oração. Tá? Porque a nossa oração é um canal que nós temos entre nós e o Senhor Jesus por meio de Cristo. A nossa oração ela deve representar o quê? Um comportamento de fé e de esperança. E essa fé aqui, ela nos leva a confiar em Deus, a moldar as nossas vidas e as nossas escolhas segundo aquilo que o Senhor Deus está dizendo. É viver na perspectiva do reino de Deus, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, é nos tornar crentes fortes. Esse é o grande problema. A surpresa daqueles discípulos com relação à figueira representava a falta de fé que eles tinham nas palavras que Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E essa surpresa levou esses discípulos a não levarem a sério as palavras de Cristo. Não é assim? Quando alguém diz alguma coisa para nós, né? E nós não acreditamos, quando aquelas coisas acontecem, eita, olha só, aconteceu conforme ele disse. Mas por que a surpresa? Porque você não acreditou, você não levou a sério o que aquela pessoa disse. Era uma possibilidade. Provavelmente os discípulos estavam dizendo assim: Jesus amaldiçoou a figueira, essa figueira aí vai secar aí com o tempo, 2 anos ela está podre. Mas não foi isso que aconteceu. E é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque a fé é a confiança em Deus. É a sustentação da vida cristã. O que a palavra de Deus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível obtermos qualquer coisa sem fé, sem crermos na palavra de Deus. O que pode levar uma pessoa a não crer naquilo que a Bíblia diz? O que pode levar uma pessoa a não considerar como sério aquilo que Deus fala através da sua palavra? É a falta de fé. A surpresa, às vezes, né, de muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo bastante clássico aqui, né, que a gente já tem vivido isso constantemente, que se casam com pessoas descrentes, aí daqui a 10, 15 anos, né, se separam. O pior é quando elas percebem, se entristecem somente 10, 15 anos que se separou, porque não percebe que a vida toda dela foi uma vida de, vou usar uma expressão aí vulgar, meia sola cristã, né? Porque você tem que conviver com uma pessoa descrente e muitas vezes passar por determinadas coisas que não deveria passar. Por quê? Por causa da desobediência à palavra. Isso surpreende. Isso é falta de fé. É falta de fé. E nós estamos vendo aqui no verso 23 e 24, por quê? Porque a questão aqui é oração. A temática aqui é oração. Essa fé está diretamente ligada a esse princípio que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Eu quero
que os irmãos percebam essa ligação. Olha o verso 23 e o verso 24 que diz: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste, e assim será convosco. A temática desse ponto com relação à fé, Jesus está falando sobre a falta de fé deles, porque era apontar para a oração. É mostrar para eles que tudo aquilo que eles pedirem, crendo, eles vão receber do Pai. E é interessante nós entendermos essa passagem, tá? Porque aí nós vamos tirar algumas coisas, alguns conceitos errados com relação a esse próprio texto. Porque muitas vezes para mim esse texto parecia um pouco dificultoso. Por quê? Pelo que está sendo dito aqui, principalmente no verso 23. O monte aí que Jesus está se referindo é o Monte das Oliveiras. O mar é o Mar Morto. E para que isso ocorresse, deveria haver um mergulho de 1.300 metros. E a ideia é interessante porque a ideia aqui não é literal. Não é literal. E nós vamos ver isso. Tá? Por quê? Porque não haveria nenhum sentido em ao menos testar pela concentração da fé, empurrar, lançar o Monte das Oliveiras para dentro do mar. Essa figura dramática que ela está falando de fé e oração, e o que nós precisamos entender dela é que nada que esteja em harmonia com a vontade de Deus é impossível de ser realizado por aqueles que creem e não duvidam. Nada. Tá? Então, tudo que está em harmonia com a vontade de Deus é impossível de ser, é possível de ser realizado, mesmo que para nós seja impossível. Mas isso somente para aqueles que creem. E nós vamos ver que até mesmo nessas coisas sobrenaturais aqui, portentosas ou impossíveis aos olhos dos homens, essas coisas até podem acontecer. Por quê? Porque quando nós agimos debaixo da ordem do Senhor, essas coisas acontecem. Eu não estou dizendo que hoje você pode dizer assim: a árvore sai daí e levanta, se você tem fé em Deus isso vai acontecer. Não. A gente entende que os milagres e as coisas sobrenaturais que aconteceram, eles acompanhavam o quê? O estabelecimento da palavra de Deus. Os profetas e determinados homens, apóstolos e discípulos, eles faziam coisas portentosas porque eles pregavam a palavra de Deus. E ao pregar a palavra de Deus, essas coisas acompanhavam para que as pessoas reconhecessem que era Deus quem estava falando através deles, que a sua palavra estava sendo estabelecida e os prodígios e sinais acompanhavam a palavra para testificá-la que era de Deus. Tanto que quando Jesus cura um cego de nascença, e aí os fariseus vêm em cima dele e eles perguntam: olha, eu sei quem ele era, mas uma coisa eu sei, nenhum homem pode fazer isso se não for pelo poder de Deus, porque só Deus pode fazer essas coisas. E nós vemos que na Escritura foi assim, né? Por mais que esse texto não esteja focando isso, porque o foco aqui é mostrar que tudo que está em harmonia com a vontade de Deus é possível acontecer. Acontece e pode acontecer quando nós cremos e não duvidamos. E por isso que ele exige fé. Jesus percebe, isso é uma estratégia de um grande mestre, percebe um grande problema se apresentando, se manifestando como esses blocos, de icebergs, que nós vemos às vezes uma pontinha para o lado de fora
mas embaixo existe uma grande montanha por debaixo d'água. Jesus conseguia perceber isso, porque era mestre, porque era Senhor. Por quê? Porque quando essa é a vontade de Deus, as coisas acontecem. Não foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho? Abram aí Êxodo capítulo 14. Por mais que esse texto não esteja se referindo a essas coisas, tá? Mas nós vamos ver que quando a vontade de Deus, e nós percebemos que essa vontade ela estava de coisas sobrenaturais sendo feitas pelas mãos dos homens, estava relacionada a um determinado tempo e principalmente o estabelecimento da sua palavra, nós vamos ver que essas coisas têm o mesmo princípio hoje. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 16, diz assim: disse o Senhor a Moisés: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Essa era a vontade de Deus. E Moisés fez a vontade de Deus. E ele fez porque ele cria. Ele tinha fé que Deus ia abrir o Mar Vermelho. É lógico que essa obra não dependia da fé dele, porque Deus não depende da nossa fé. Mas o que nós estamos vendo aqui é que determinadas coisas nós não recebemos da mão do Pai por causa da nossa falta de fé e do que isso significa nas nossas vidas. E eu poderia dar vários exemplos, como também o do próprio Moisés, quando ele toca na rocha e da rocha sai água. E o Senhor diz para ele: vai e toca na rocha. Ele vai e toca, porque ele crê. E é tão interessante que esse paralelo de uma segunda situação igualmente idêntica, ele não faz aquilo que Deus diz. Fala a rocha, ele toca. Por que ele fez isso? Porque ele não creu no Senhor. E aí veio a sua desobediência. Ele não creu como deveria ter crido no Senhor. Eu poderia dar vários exemplos na Escritura, como Pedro andou sobre as águas. O próprio Jesus disse que os seus discípulos fariam coisas maiores que ele fez. E nós vemos ali Pedro pregando e 3.000 se convertendo. E na pregação de Jesus, poucas pessoas se convertiam. E nós vamos ver vários textos da Escritura que provam o que Marcos capítulo 11, verso 23 está dizendo. Mas a questão aqui não é essa. O Senhor está usando uma linguagem figurada, tá? Porque Ele quer falar sobre oração. Uma linguagem figurada dentro de um contexto de fé e oração. Mesmo porque esse tipo de expressão que Jesus usa era um provérbio muito comum naquela época, para dar a ideia de coisas impossíveis. E percebam que o verso 23 ele está ligado ao verso 24. A questão aí é oração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeis, e assim será convosco. E se nós olharmos e entendermos a Escritura de uma maneira geral, no que esse texto está enfocando, nós vamos entender, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra, que tudo aqui que se pede e que recebe é aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus, com as suas promessas. Até mesmo aquilo que possa parecer impossível a nós. Foi isso que Jesus percebeu naqueles homens, nos seus discípulos. Faltava-lhes fé. Como que
sem fé, sem essa fé, ou com essa fé fraca, eles poderiam sobreviver e ter comunhão com Deus. Na realidade, Jesus está dizendo que as nossas orações, elas devem estar em harmonia com aquilo que Deus fala. E se as nossas orações estão em harmonia com aquilo que Deus fala na sua palavra, nós vamos ter a certeza de que nós vamos receber. Nós não vamos ficar duvidosos por aí. E é isso que deve representar a nossa oração. A nossa oração deve estar em harmonia com as características da verdadeira oração reveladas por Cristo na Sagrada Escritura. E eu gostaria de pegar alguns textos com os irmãos. Abram aí Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 3 e 4. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E se nós percebemos o que está por trás disso é fé. Por quê? Porque a nossa fé, a fé bíblica, a fé que lança confiança no Senhor, lança o nosso coração no Senhor, ela vai estar, os nossos desejos estarão em harmonia com a vontade de Deus. É por isso que ele chama de infiel. Por quê? Porque eles estão pedindo não por fé. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eles não pedem por fé. E às vezes a gente pensa que fé é exclusivamente isso. Lá em Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Às vezes nós pensamos que fé se limita a eu confio no Senhor, eu não confio, somente em palavras. Mas é muito mais do que isso. Por quê? Porque quando nós temos fé, nós temos uma mente e um coração sincero ao Senhor. É o que nós vemos lá em Marcos capítulo 12, verso 40, quando Jesus censura os escribas, e diz assim, que eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. E nós percebemos aqui a falta de uma mente e de um coração sincero, de alguém que comete um pecado, e provavelmente aqui, é o presente do grego, da ideia de alguma coisa constante. Eles estão sempre fazendo as mesmas coisas, depois oram pedindo um perdão. Mas isso não representa uma fé em Deus. Por quê? Porque o coração e a mente deles não são sinceros diante do Senhor. E se nós confrontarmos Mateus capítulo 6, verso 5, nós vamos ver como Jesus diz que nós devemos orar. E quando orar, diz: não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Não tem uma mente e um coração sincero, e isso representa a fé. Essa fé que Jesus está exigindo aqui dos discípulos. Tendes fé em Deus, uma fé que lança a confiança no Senhor, e essa fé gera em nós uma mente e um coração sincero. Ela também mostra o nosso desejo de perseverança. Lá em Marcos capítulo 13, verso 13, a palavra diz assim: e sereis odiados todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. E em Lucas 18 nós vemos a parábola do juiz iníquo. E nessa parábola, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos orar constantemente. A perseverança
Para aquele que tem uma mente e um coração sincero, não é a falta de fé aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Pelo contrário, é a certeza. Por isso ele pede. Porque sabe que vai receber. E essa fé, que demonstra uma mente e um coração sincero, um desejo de perseverar, demonstra também um amor pelas pessoas que estão envolvidas. Abram aí Marcos capítulo 12, verso 31, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus capítulo 5, verso 43 e 48, a palavra de Deus diz que nós devemos amar o quem? Os nossos inimigos. Devemos amar os nossos inimigos. Por isso que no verso 25, 24, ele diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Por quê? Porque isso representa a nossa fé, confiança no Senhor. E por último, uma submissão à vontade soberana de Deus. Marcos capítulo 14, verso 36, diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Eu não sei se vocês conseguiram compreender ou estão entendendo que aquilo que o Senhor Jesus está exigindo deles, tem-lhes fé, representa tudo isso, uma submissão à palavra de Deus, uma mente e um coração sincero diante do Senhor, um desejo de permanecer, de perseverar, de clamar diante do Senhor. Por quê? Porque a perseverança demonstra o quê? Que nós vamos receber, que nós cremos que nós vamos receber. E isso tudo implica numa oração que é feita em nome de Cristo. Ou seja, que está em harmonia com tudo que Deus revela na sua palavra. Por isso a preocupação do Senhor Jesus, a surpresa daqueles homens, e a nossa surpresa muitas vezes demonstra a falta de fé que nós temos em Deus, e o Senhor está chamando os seus discípulos a terem fé. E essa fé, ela é o substrato, se a gente pode dizer assim, da nossa vida cristã, e de um instrumento que nós temos na nossa mão, que é um instrumento de comunhão com Deus, que é um instrumento de aproximação com Deus, que é a nossa oração. E se nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. E diferentemente do que as pessoas pregam por aí, impossíveis no sentido de um grande emprego ou de coisas materiais, Ele pode fazer que o seu pecado, esse que constantemente bate a sua porta, esse que muitas vezes o enclausura, seja completamente derrotado. Ele pode fazer aquilo que é impossível ao homem fazer, que é gerar no homem um coração confiante, perdoador, amoroso, temeroso. Ele pode converter o mais inconvertido dos homens. Isso é crer aquilo que Deus fala. E eu poderia, queridos, sumariar tudo que nós estamos dizendo aqui. Por isso que a preocupação de Jesus e a ordem dele dizendo, e a ideia que ter fé, tem de fé, mas é algo constante. É como se ele estivesse dizendo: tenham sempre fé em Deus, exercitem a fé em Deus. Eu poderia sumariar da seguinte forma: a fé genuína resulta numa oração respondida.
Portanto, tal fé inspira esperança que está firmemente arraigada nas promessas infalíveis de Deus. E nós vamos perceber que a oração efetiva é aquela que agrada a Deus somente quando ela vai brotar de um coração piedoso, amoroso. E é isso que nós estamos vendo aqui. Lá em 1 Pedro, aplicando o princípio da palavra de Deus, a Bíblia diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Quando muitas mulheres estão orando pelos seus maridos, elas precisam ter fé, crer, e vice-versa. O Senhor vai transformar o coração do seu cônjuge. Mas o que representa essa fé? Além de tudo aquilo que nós falamos anteriormente, submissão à vontade de Deus, né? Ter uma mente e um coração sincero, um desejo de perseverar, significa que ela, aqui nesse caso, ela tem que dar testemunho da vida cristã. Sede igualmente submissas. Isso é crer na palavra de Deus. Quando essas mulheres agem dessa forma, o Senhor atua por meio delas e alcança o coração dos seus cônjuges. Esse foi um exemplo que eu poderia dar, mas eu poderia dar qualquer outro exemplo na Escritura de promessas que Deus assim fez. E são nessas coisas que nós devemos ter o nosso coração. Se você, por exemplo, tem uma pessoa que você não consegue perdoar, alguém fez alguma coisa com você, você não consegue perdoar, mas a Bíblia chama você para perdoar. E você sabia que Deus vai colocar no seu coração o perdão para essa pessoa? Você já orou por isso? Você já orou pela conversão de alguém que você acha tão difícil, tão impossível? Eu não estou querendo esvaziar o poder de Deus como dizendo que aquele texto ali se refere a essas coisas, mas é isso que o texto está querendo dizer. Por mais que Deus possa fazer e faz, e fez no passado coisas portentosas por meio das mãos dos homens, hoje o que Ele quer fazer é, com poder, transformar a vida de pessoas. E nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus nesse processo. Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa. Mas para isso, nós precisamos ter fé. Crer. Não naquilo que passa pela nossa cabeça, mas naquilo que a palavra diz. Porque é a palavra de Deus. E da mesma forma que Moisés pegou aquele bordão e abriu o mar vermelho, da mesma forma que aqueles homens ali em torno da cidade de Jericó e começaram a gritar e as muralhas caíram, e Deus disse que no momento que eles tocassem a trombeta e gritassem, as muralhas iriam cair. Nós também, da nossa geração, podemos fazer também coisas portentosas, não como essas, mas sermos instrumentos de Deus através do poder do Espírito, para que a sua vontade se cumpra na vida dessa sociedade. É isso que Jesus estava falando ali. E por isso que essa mensagem é tão importante, porque a partir daí a nossa vida ou toma um rumo, seguimos ao Senhor, ou então tomamos outro.
fazemos como os discípulos ali, surpreendidos e assustados, porque não entenderam que o poder de Deus atuava. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra e te pedir, Senhor, que o Senhor esteja com essas pregações, com que estamos estudando na escola dominical, com as pregações à noite, Pai, edificando e construindo em nós, assim, um edifício histórico, fundamentado, Pai, na rocha que é Cristo. Que possamos, ó Senhor Deus, ser como aqueles teus filhos, ó Pai, que ouvem a Tua palavra e seguem, Senhor. Não titubeiam, Senhor. Não ficam em dúvida, nem surpresos, porque creem na palavra de Deus. Creem naquilo que o Senhor fala e segue, Senhor Deus, sem medo. Fica conosco, é o que nós pedimos. Dá-nos, ó Senhor, o devido entendimento e que o Senhor esteja cada dia mais e mais formando em nós a imagem de Cristo, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus.